Só tirei aquilo que eu postei no meu outro Facebook, daquele macaco, porque eu não quero ali mais nada nas minhas coisas e nada. Aquele. Eu não sei a senha daquele Facebook, não sei mudar. Só entra pelo outro celular, eu tenho que estar com uma paciência muito grande, eu quero tirar tudo. Só que eu quero isso arquivado, eu não tenho como arquivar. Meu celular não está printando mais as coisas. Mas eu quero tirar tudo que está assim para baixo, tudo que tem a imagem daquele demônio. Porque, ai, tô magoado, sabe? Eu quero, as coisas tenham pauta, sabe? Até que ponto tem que sustentar esses vagabundos fingidos de miséria, né? E tem isso ainda, além de preto árabe. São pautas que quem é que tem que recursar, né? Onde está virando substrato de inimigo, estuprar, praticar pedofilia, lidar com situações que nada justificava ter chegado onde chegou. Nada, sabe? Nada. Muito chateado que aquele viado restringiu o perfil dele. Fica muito fácil para eles. Ele é um de vários, né? Qual é o direito dele? A questão que pega, né? Qual é o direito dele de apontar algumas coisas? Ele viu algumas fotos, ele ganhou alguma condição, né? De intimidade que seria o compartilhado, porque é coisa assim que isso trazia a questionar que ele é, inclusive, como ele, o recurso que. O discurso difícil que se tornou a conveniência depois, entendeu? Colocar o nível de capacidade que essa gente tem que fazer, eles estão todos livres. Aí nos imperativos do mapa, eles só são coitadinhos pessoas que precisam ser ajudadas. A degustação diária deles é muito cara, então quer dizer, a coisa trouxe um convite mesmo para entender o que é enxugar, né? Fizeram religião aos pedaços. Ainda eu tava limpando meu celular, eu limpando, olhando, pensando algumas coisas, dormi muito pouco. Ai, tô muito triste mesmo, nossa, mano. Lidar com tudo isso, sabe? Nossa, Deus. Então eu quero muito, entendeu? A minha justiça. Eu quero muito, sabe? E eu tomei um banho ali, tava tomando banho ouvindo música, né? Botei o outro celular pro lado de fora, tomando banho, filmando do vidro, né? Olhando o que é. Imagina você aí gordo assim, né? Todas as dificuldades, ou tentando ostentar alguma alegria, não tem problema algum ser filmado pro mundo todo, né? Que isso vire, sabe, mulheres aí que são espancadas o tempo todo, estupradas, depois que ficam grávidas não são consideradas nada, porque por alguma lógica, né, o que é cobrar do corpo, e muitas pessoas cobrarem da gente, inclusive essas, né, mas não são consideradas nada, assim, ó, dos maridos contando as intimidades, não só buscando homens como pedofilia, como outras mulheres, vi isso muito dentro das academias, usando como justificativa a carga de problema de casa, que não querem mais as mulheres depois que o corpo muda, que é praticamente o corpo que eu tô agora. Então, sabe, nossa, como que uma pessoa viveu uma coisa, preservar um relacionamento, 2, 3 no máximo, tentar casar de novo sabendo que isso tudo tá livre, é esparrado nas mesas, entre eles, é falado assim, as intimidades, as coisas, eles não me consideraram como mulher, quando num dado momento você colocar, sabe, você colocar que em alguns lugares a coisa não foi tão grave, né? Quando você bate de frente com determinadas pessoas e não foi tão grave quando entra alguns pontos já avisados, sabe? E mesmo muito me preocupa,
sabe? Eu não tô chamando pra jogar, eu não quis jogar e eu mesmo tenho um histórico de retomada do que foi a minha vida. Como que pode, sabe? Quando eu me deparei com uma situação, eu quis assistir naquilo de entender, sabe? O que as pessoas são capazes de fazer e até que ponto você... Nossa! E como que uma mentira e com uma maldade coloca tudo, né? A perder o que seria, sabe? Eu sou tão justa, eu fui tão justa. Você poder, assim, as coisas, né, se tornam diferentes, as pessoas podem não agradar, não gostar, num dado momento acabar, sabe? Quando você tem filhos para educar, isso fica horrível, isso degenera uma família, isso destrói a vida, que é o que eu venho colocar. Eu não admito, e eu tá longe de ter tirado aquilo ali. O meu último dia, onde eu postei minhas fotos, eu postei algumas coisas com críticas, entre colocando, escrevendo, né, nas coisas da igreja, nas coisas... Nesse último dia, o que tá postado, que tá só até amanhã, eu fui colocar minha foto, aquela que tava com o negocinho amarradinho assim, né? Aí o Face bloqueou e eu nem precisava colocar, né, aquela. Aí eu selecionei, de todas as fotos já postadas, eu tirei um monte de fotos. Eu fui selecionando mais ainda algumas poucas que eu guardo. Entre a que eu tava mais gorda, né? Eu percebi que eu não tô tão gorda assim, eu filmei uma ali, ainda tenebroso, mas né, o 85,5 para 91. Ainda que sentada, sem malhar, ainda segurou um pouco, né? Então aparentemente não tá bom, entendeu? Mas sobre as primeiras fotos que eu filmei e deixei colocar na internet, coloquei depois, né? Aquela merda do pau daquele cara, o cara quer ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que a pessoa manter a dignidade de pensar no mundo como um todo, no que entendem como religião e tem a cara de pau de usar, méritos, fetiches. Nossa, se para uma mulher é bizarro, para um homem é pior ainda. Então, os contrastes, não é esse. Pode, não necessário, tem tantos bons, olha, pode até ter, entendeu? Mas o que eu averiguei é muito grave. Então, cada um que achou direito, seus imperativos de religião, cada um ter a sua, ter o seu espaço, tem que ter alguma coisa muito grande mesmo para eles resolverem e arcarem com aqueles que optam para ser participativo da tribo deles e não ofender a do outro, né? Enquanto eles têm essa ostentação, essa grandeza a quem os acredite, sabe? E eu penso que mulheres nascerem no meio deles, ou até que ponto eles perpetuam essas mulheres como comércio, que está literalmente fracassado, muitos querendo optar por outras religiões e correr deles, como eles estão muito atrás de mulheres brasileiras. Então o que eu penso? Ele é muito mais vingativo do que eu penso, a ponto de estar empilhando mulheres brasileiras a qualquer modo, ainda que ele tenha outros modos. Eu acho que não trabalha, não dorme, né? Isso já estava alarmando minha preocupação. Eu fico muito furiosa porque tudo poderia ser várias questões de um propósito de fé, de melhorar para os dois, sabe? A vida de cada um, não necessariamente. Fico muito furiosa de eu achar que nada é impossível e me deparar com um ódio desse, sabe? Eu ódio também. Então, tudo. Quando você mente, quando você é um jogador, porque num dado momento você entender, né? O cara pagou de bonzinho, o cara pagou de que ninguém nunca viu o corpo dele, isso e aquilo. Depois as coisas tomaram um peso de incongruência e eu querendo justificar. Eu sou uma mulher mais velha, eu tenho uma experiência de trabalho, eu já tive esse relacionamento, mas tento pensar em tudo. Que cara podre, sabe? Querendo me rebaixar, e o que são os fetiches deles? Que horas a gente ainda imaginar que a pessoa num dado momento não só não precisa pedir dinheiro, mas atrás de fazer dinheiro com seu nome ou com qualquer nível de perversidade.
que implica e mesmo isso, até onde a gente tem que pensar em imposto a pensar em todas as gravidades e a segurança sobre todas as formas, e isso traz um imperativo sim. Por que ele está procurando tantas mulheres literalmente brasileiras? E quando a mentira soma uma quantidade de fracasso, eu tenho a obrigação de querer que isso não aconteça com mais ninguém. Algumas coisas não são pensadas. A pessoa vai postando algumas aleatoriedades, como num dado momento eu deixei que um monte de pessoas entrassem naquela vez dentro do meu Facebook, e depois que eu fui ver o tanto de coisa que eles mandaram para mim, e cada grupo tinha um aglomerado de muita gente, inclusive uns que pareciam ser só super casados árabes. Eles são degustativos grupais dessas coisas. Pessoas com aquelas coisas super caras, exibindo aliança, ou como se fosse casamento com uma coisa pensada. Nossa! E aquela guerra deles terem a liberdade de mostrar o pênis deles e competir. Qual é o maior, qual é isso? Então existe muita incongruência e muita gravidade. Então eu vou voltar hoje mais tarde a falar dessa coisa, né? O que colocou esse de Vitória para cá, um pouco de Aracruz para cá, que eu já coloquei, mas um pouco mais, né? A gente passa por um monte de explicação, um monte de considerações, e é importante ressaltar. Então eu não tirei aquilo ali do meu dia. Eu quero que esse dia de antes, eu acho que, sabe, que isso venha para ele como uma fé maior, para ele poder, sabe, eu queria que entendesse, para que fosse feliz, para que entendesse como algo, sabe, mas são tantos que fazem tantas maldades e não entendem, sai da cadeia, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, e outra, quando eu vi que ele estava empilhando 4 pessoas, depois tirou uma, mais pessoas com o mesmo nome, é um cara que pode aparecer na minha porta qualquer, quando tiver uma oportunidade, porque ele não só está buscando uma oportunidade para ganhar méritos de sair do lugar onde ele mora. Ele fala que não, eu não acredito, sabe? Eu não acredito. E eu quero mesmo entender o que ele fez, até onde. Achei muito infeliz, muita coisa, me magoou muito. Eu ainda desbloqueei um Face, a parte de trás do Face, que eu vou botar a mesma foto do meu, aquilo ali aconteceu. Odeio ter que acontecer essas coisas na outra janela, eu nem entro por esses negócios dos outros. Eu não sei como tirar o online do outro ali, desse aqui, não sei se tem isso, não sei, mas eu quero que ele apareça, não tem problema não. É porque assim, olhando os celulares, eu não sei, esse aqui a menina ensinou onde printa, não aparece. E aquele outro celular está saindo a pecinha do negócio de volume. Aí eu tive um momento que meio que me senti livre, né? Filmei ali eu tomando banho, olhando as curvas tenebrosas, mas eu quero que esse vídeo eu venha postar. Eu tinha tomado banho, né? Eu já tinha lavado meu cabelo, e toda vez quando eu molho meu cabelo de novo, estava sentindo muito calor, eu coloco o cabelo assim na parede, vou tirando um gosto que escorrega no rego, na bunda, depois eu jogo aquilo ali fora e tal. E somou um pouco de imaginar que eu pudesse ficar bem um dia, que eu encontrasse alguém que tivesse alguma maturidade, que levasse tudo isso como um esportivo, uma condição esportiva, que fosse uma pessoa que tivesse uma cabeça muito boa, que um dia também não seria nenhum problema ser filmado a qualquer modo. Mas eu transito entre as questões de que eu tenho que entender isso, já entendo isso como uma boa, mas eu queria tanto que o marido que também tivesse maturidade, ou uma pessoa que gostasse de mim tivesse maturidade, que olhasse os 2 lados da coisa. Que eu mesmo não precisei disso uma vida inteira, e eu acho que a minha história é digna de ser contada, entendeu? Então o vídeo que eu fiz, que ele fique para as mulheres que precisam retomar também, que foram muito humilhadas, e imaginar que, eu não tive um corpo, eu não tenho corpo, ainda que o corpo fitness, né? O que os caras querem? Aquelas mulheres que ostentam muito volume de peito, de bunda, de carne macia, de olhos claros, cabelos loiros,
sejam muito prostitutas e eles não se importam. Não se importam com quantas elas dormem. Aí chega a ser engraçado quando rola pancadaria, quando rola dizer que foi traído e tal, e a maioria deles busca uma condição paralela e eles querem usufruir disso. Então tudo isso vira um inferno muito grande e criam situações, mesmo depois que às vezes a pessoa não tem como voltar atrás, ou vai somando uma quantidade de estresse que pode levar a alguma doença degenerativa de paralisar tudo, como mesmo situações que trazem um roubo governamental, um rombo muito grande, porque eles não passam a ter controle da velocidade, as coisas se tornam muito ruins. E os filhos passam a ver, as pessoas passam a ver. E existe uma cobrança de sociedade que por vezes eles voltam ou tentam viver alguma coisa, porque tem conta para pagar o tempo todo, ou não necessariamente coisas que desandam, que não tem perdão e tentam e não conseguem, aquilo vira pancadaria. Parece que é alguma forma de amor de retomar sua vingança. As pessoas começam a se ferir, começam a competir com outros da traição que não tem valor algum. Aí, tipo, eu fui lá, sabe? Não tem como você tá se sentindo jogado, ou seja, imaginar que isso acontece com toda forma de mulher, que você pode apresentar um corpão, prótese de silicone. Hoje muitos nem olham isso, a guerra de bizarrice apontada só cu e bizarrices pra agredir, pra conseguir ter. É como, sabe? Eles fizessem todas as coisas, pensassem, procurassem zonas de prazer. Eu acho tudo muito bizarro, sabe? Eu tentei tanto que não fosse assim, porque por um dado momento você está procurando o prazer, eu estou procurando, mas então, se eu não represento as suas regras, eu tenho as minhas regras, só que somou o que é olhar todos os fatores de liberdade. Eu fui totalmente conduzida pela minha fé, sim, tudo leva a crer. Eu tive que sentir as coisas mesmo que eu não tivesse um filho nessa vida. Eu estou transferindo para o espaço uma relatividade civilizatória, sabe? Eu mudei meu corpo, eu abri mão para não viver alguma corrupção, para ficar muito pior do que o que eles colocam como uma mulher grávida, é a situação com que eu me apresento, porque a corrupção maior, o que era colocar não ver ou precisar ver quando você sentir, entendeu? A tudo que eu conseguia conversar, falar, ouvir das pessoas, e num dado momento você vê que você está perdendo, que você está ali no meio com decote, calça fuxicada, pode às vezes estar com batom vermelho, decote, depois ter que olhar o outro lado de uns que são coitadinhos, tá tudo em volta, vive de infidelidade, de programa, quase te comendo vivo. Então olhar como que as coisas vieram e o quanto que isso é muito ruim. Você viver no meio de pessoas infiéis e como viver, né? Que condição social você tem que, né? A ficar isolado, não poder transitar nos outros, o tal da condição de celular, sabe? Querer conhecer uma pessoa que talvez não tem que carregar o peso desses jogadores de virgindade. Eu não sei qual referencial de homem que seria pra mim. Poderia ser qualquer um, ser diferente e tal, mas sabe? Uma pessoa que mesmo tem alguma maturidade, tem alguma cabeça aberta, com ortodoxia certa, que, poxa, olhasse no celular, ou tivesse com o meu celular, eu prefiro num dado momento que eu concluísse tudo isso, ainda que eu pudesse garantir minha liberdade, minhas coisas todas. Sinceramente, para falar comigo, teria até que ponto são prejuízo, né? Que momento as coisas trazem você se fechar e virar vantagem pro outro, como que o outro responde? Mas para falar comigo, teria que falar com meu marido, sabe? Com margem de segurança, sabe? Eu queria alguma coisa um pouco milagrada, que tivesse um valor maior, uma pessoa que também já não tolera muita hipocrisia, um pouco de mais simples, com mais independente, assim, que quer viver mais reservado, que não tem problema com algumas coisas, que me admirasse, entendeu? E que a gente fosse uma coisa que acreditasse nas coisas que eu tô falando, sabe? Que tivesse inteligência, o olho clínico das coisas, que gostasse do jeito que eu sou, mas que também quisesse sempre ver o melhor pra mim, ou o melhor pra pessoa. Eu não consigo
gostar de uma pessoa sem não querer ver tudo de melhor para ela, mesmo que eu perca. E talvez eu nunca, o bom é que mesmo eu nunca me relacione com essas coisas que, né, a gente tem que entender o dinheiro, a responsabilidade, as coisas, mas tudo tá tão descartável que melhor que eu nunca, não sei, eu acho que nem essa coisa de casar nem existe mais pra mim, né? Agora eu acho que seria muito justo, eu não quero mais pensar em determinadas culturas. Aí de repente eu falei que eu desbloqueei para poder olhar o outro lado, a pessoa tá só lá empilhando, né? Restringir o perfil e ver como eu fui colocada a nada, a zero, sabe? Como a pessoa é capaz de mentir. E como que o cara criou o contexto. Aí, olha só, né? Depois eu fui vasculhar. A mulher não só mais postou, ainda que recente, né? E como que são as coisas, né? A mulher tem vários Facebooks de prostituição numerado, mandando para os vídeos dela. E ela tem a foto que ela colocou, parece ser recente, ou não ser tão antigo, algumas coisas dela. E quer dizer, ele não se importa com nenhuma bizarrice para ele ter cobrado, feito esse jogo horroroso comigo, do qual eu demonstrei o tempo todo, eu quis justificar, eu trabalhei, eu fiz essa foto, eu senti culpa. Eu tinha colocado 3 fotos de contornos, uma foto, né, praticamente nua de lateral, que é propaganda de bronzeamento, de um monte de coisas, né? Deixei aquela somatória dessas fotos ousadas, mas eu expliquei tanto, sabe? E era o que ele queria, inclusive, era aquilo que ele queria. E nem tava mais, nossa, lidar com todas essas coisas. Eu tive um avanço, como eu tive, me senti enterrada aqui chorando, me senti em situações muito frustrantes. Muito. Ai, eu acho que de Aracruz pra cá, mesmo que o meu corpo tava bonito, e eu voltava pra casa, aquele relacionamento não era nada. Mas era pra mim, eu tava bem. Mas tinha toda essa trama que eu coloco, o que foi cada dia, o que foi recortar a partir de alguma coisa. Eu tava muito triste, foi o pior dos relacionamentos aquele. O cara querendo me ridicularizar, usar, nossa. Eu voltava pra casa, eu via a ponto de quando eu, né, fiquei num quartinho, um quartinho olhando moda, olhando, pensando em todas essas coisas, pensando no universo do corpo, né, tirar foto ali e tal, mas estava sozinha, estava só repetindo coisas que eram pra mim, não estava nem um pouco feliz, mas estava ali mantendo algum modo aos modos que eu coloquei, não era para piorar mais, não era. Mas num dado momento parecia que tinha alguma feminilidade com alguma ousadia, que acabou o quê, né? Deixei para vocês verem o que eram as fotos tais, mas implica o que ele disse que estava gravando. E ele, uma guerra, tipo, teria que estar à disposição na hora que acontecesse algo tenebroso. Então isso mesmo me preocupa e caiu por terra a forma com que ele queria me ofender. E o detalhe é que eu não encontrei. Isso trouxe algumas questões, porque eu não encontrei o Facebook dela de como ela estava, e tem vários. A foto com que me mostrava até o body preto, que eu até coloquei, usaria, eu coloquei, né? Eu tentei olhar para a mulher com outros olhos, ainda que ela não me representa, ela é uma prostituta. Não me representa os critérios de ousadia e como eu cheguei. E também não estou dizendo que ela não tenha direito, sabe, de ser feliz. A questão é como ele usou as pessoas para me afetar. E inclusive isso daí. Então ele, nenhum deles, mesmo que a mulher tivesse trocado as fotos, parece que ela não estava importando. Ela tem umas fotos bizarras e ela se sente bonita. Ela não colocou aquelas fotos que estavam no final de um Facebook, nem na entrada, o que implica que a coisa é muito mais grave. Ele não só teve acesso às intimidades dela, que implica até que ponto isso é um Facebook de subproduto, dele estar usando a condição prostituinte da mulher, de ser uma outra janela, que implica já uma entrada direta, que ele passou a ter acesso para a rede de prostituição que é paga, né?
Nossa, tudo isso foi uma tristeza muito grande. Então, tava lá pra. Não tava na entrada dela a que tacou a blusinha cinza com seios transparentes, né? Que no final de todos está mostrando aquela foto da entrada que ele questionou, tipo, esperando que ela questionasse para conseguir uma conversa, né? E até onde ele colocou o coraçãozinho, que eles também colocam entre homens, mas entre as mulheres tem outra situação. E isso tem um somatório de questões muito grande. Até que ponto ele usou uma mulher considerada como prostituta, entrou na privacidade dela e usufruiu e usou aquilo para me ferir, se até que ponto esperasse, só que na verdade ele já não tá nem aí, porque se ele quisesse ter contato comigo, ele não teria bloqueado. Então aquilo me trouxe a última vez, como 4 meses atrás, 3, e algumas vezes que eu voltei atrás, com toda a jogada dele para conseguir uma intimidade. Nossa, eu achei aquilo tão bizarro. Até que ponto o dinheiro acabou com algumas, um tempão, caçar com gato e querer que alguém olhe. Ou ele sente que ele tá... Botar o celular, botar o pinto, botar o celular embaixo. É um cara que é um problema muito grande se ele tiver que casar e arrumar uma mulher, e não é um problema só dele. Então mesmo as fronteiras da religiosidade, das indiferenças, as minuciosidades das pautas sexuais que não fecham, o que virou preliminar, como eles interpretam o ato masturbatório mesmo, usurpar, ameaçar, ganhar dinheiro, até que ponto depois que as mulheres estão dentro das casas, ele não abre mão de determinadas coisas, utilizam as mulheres, utilizam os filhos, tudo caiu por terra para mim. De alguma forma querer que eu visse aquilo, passou poucos dias, ele já desbloqueou, 2 dias, não sei, ou esperando que eu escrevesse, ou a minha necessidade de se fazer gratuito, eu fiquei muito aborrecida. Como ele não escreveu mais no Zap, até que ponto, em alguns momentos ele tirou, em alguns momentos ele deixou lá, eu bloqueei, eu bloqueei nesse daqui, eu bloqueei no meu primeiro, mas me deu uma tristeza. Você não quer acreditar o nível da gravidade que você está envolvido. Eu fui lá naquela janela do JC, entrei para olhar, vasculhar muitas coisas, entender todo o panorama que retratou todas as vivências de trabalho, todas as coisas que eu ouvi de várias mulheres, né? Como uma que era da igreja, o negócio lá virou uma prostituta, professor de educação física lá, o maior infrator do negócio, a mulher não conseguiu fechar nem um castigo, e aliás ela aparecia, que eu fui amiga até o último momento e tirei ela do meu celular. Não quero mais ser amiga dela. E ela parecia com aquela mulher ali. Um pouco parecia, só que ela é muito mais bonita. Então eu olhar, sabe, a mulher não me afetou diretamente, vírgula, né? O que são as prostitutas no mercado e as situações, o que é a beleza, os limites, quando num dado momento você fala, se não fosse a educação, se não fosse um padrão corporal, que é estimulado que seja medição de padrão, sabe? Mas não vou me render a esse grau de bondade mais não. Então eu achei assim, muitas infrações, sabe? Aí quando eu senti uma coisa muito ruim, quando eu entrei no Himalaia, essa coisa meio Amazônia, esses lugares onde teve até aquele alemão que estuprava um monte de crianças, também alemão, né? Chega no Brasil é pior, se torna pior ainda, tem em todos os lugares a mulher lá que, graças a Deus, que agradece o GLT, como é que é GLT não, que ia mais, sei lá, e era GLS, não sei lá, que tá puta lá na Tata Werneck, colocou junto com a Tarcisa para fazer Narcisa, fazer alguns contrastes, que diz que ganhou a vida, né, que o sonho era estar na televisão, sei lá, transava 7, não sei quantas horas na Alemanha. Olha como isso tudo traz uma desgraça, porque a Alemanha, porque foi a Alemanha de Hitler, porque, né, ou tipo, não é uma Maria, não pode entender ou colocar a pauta do sagrado, do humano, como o que é deixar entrar e sair, e que pelo sexo em todo lugar todo mundo pensa a mesma coisa. Onde está o diferencial da raça pura, da guerra, né? O cara estuprava crianças, as mulheres levavam para ele dentro do Brasil.
crianças novas, mandava usar tudo, mandava... Nossa! Aí eu penso em todas as coisas ao mesmo tempo. Quando eu olho, a mulher estava filmando a criança dela, e o bate-papo tocando, ela estava oferecendo a criança, e ele estava conectado. Ai, ele não se deu conta num dado momento, sabe? A conversão, revelação, tem muitas coisas que seriam evitadas. E eu tento ser tão humana, aquela hora, no momento que o cara tava conversando, eu entrei, num dado momento eu cismei que eu queria que as pessoas vissem minhas fotos, poderiam elogiar o meu trabalho. Entrou aquele monte de gente, eu tento entrar, entender o outro lado, o cara não dorme. O cara é ativo nas coisas de manhã, o cara me ligou de manhã em desespero, na madrugada, à noite, o cara parece que não dorme. Você imagina uma coisa dessa dentro de casa, o que é dentro do trabalho, e saber que isso acontece o tempo todo. É muito desgastante, é muito infeliz, sabe? Eu prefiro ficar sozinho, contar a minha história com bom senso, sabe? Porque não tem como desandar. E é o ato de fé de tantos que foram pra vala, tantas casas aí lotadas de agressão, sabe? Eu tô colocando o limite falando que são todas as raças o que eu não tolero mais. Mas eu tô agindo com um ato de fé muito grande, que faz levantar muitas pessoas, sabe? Eu tô fazendo o meu modo, sabe? Eu tô levando como eu consigo. E é mesmo me aprisionaram, me tiraram situações que, no fato, a fé, por que você não poderia ser? Tem que falar uma língua, entender a gerúndica disso. A distância é a mesma de várias situações, e as coisas também só aprendem com algumas vivências. Deus colocou o que isso implicaria, né? Você dentro de um lugar, quando o inglês é tal, de repente o português, muitas pessoas, é um câmbio gigantesco de riqueza. Quando toma alguma proporção para te traduzir, todo mundo ganhando, terceirizando, né? Arrumando outras pessoas para traduzir isso, aquilo, eu entendo isso daí, né? Olha que uma pedrinha mata uma pessoa e virou de igreja, né? As conveniências, né? Mas eu tô muito triste, então eu olho aquilo com uma frustração, uma rejeição. O que eu quis dizer? Eu sempre imaginei que lá, alguma hora você pode precisar muito. Eu achei muito infeliz. Não há perdão com o meu nível de inteligência e o quanto que eu desci. A questão é que eu sei o tanto que eu tentei entender tudo isso num grau de dificuldade muito alto. Ele usou uma jogada religiosa, eu não estou dizendo que ele não pode ser um homem que de repente conheceu o seu corpo, mas não é assim. Então caiu tudo com uma quantidade de mentiras, que ele não podia ter feito isso por ele mesmo. E se ele não tivesse me ameaçado, jogando com situações que ele queria, nossa, ele provavelmente era um cara que podia estar querendo extorquir dinheiro, esperando, né? Tanto que querer que alguém vá ver. Não posso sair, você não pode sair por quê? Não, são pobres, não são ricos, eu tenho um diamante. Existe uma jogada muito grande em cima disso daí, que fere muita gente. Ele tem que pensar na África, mesmo que ele não seja negro, mas árabe. Isso traz muitas implicações de racismo, e quantos pensam igual a ele sobre de quem é a África e quem é que mais fazem na África. É um homem que acredita que tem um pênis bonito, tem enorme, que ele busca ferir pessoas, ele está buscando ferir pessoas em todos os lugares. Quem eram aquelas pessoas que ele mostrou, aquelas crianças que ele andava, que ele falou que não andava com quase ninguém, estava andando à noite? Era uma outra mulher que não entendia a minha língua, e o que acatasse tudo isso? É tudo muito grave. Ele abriu um leque de dúvidas que não há mais tempo. Ele feriu a minha singularidade. Se ele queria mostrar que ele pode isso, aquilo, eu também podia. Isso podia ser numa cama ou como a qualquer distância, ou ele entender, a gente se deparar com a situação. É muito ofensivo para mim.
É muito ofensivo para mim ele não ter levado um pouquinho de consideração, porque eu estava ali o tempo todo. Eu não estava com ninguém, não tive ninguém, não tenho ninguém, não sei nem quando eu vou ter. Ele me ofendeu além de todas as capas. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. E mexer nos árabes. Os árabes estão comercializando e comprando o mundo e destruindo tudo e ir para os grandes, né? Que já estão entrando em vários lugares. Então a pauta da religião, os contrastes, não poder falar de sexo, não poder falar coisa, agora a bomba estourou. Ou mesmo se eu estou colocando que foi a Santíssima Trindade e a condição do Messias que foi negado para muito, tudo me faz colocar um campo histórico muito real, num sentido muito, que não pode passar por cima e enterrar alguns e outros se tornarem impune, ainda que não seja para agora. Não tem como no panorama, eu fico muito aborrecida. Caraca, como que ele falou que me amava. Já eram 4 meses de um nervosismo muito grande. No final das contas, você rebusca aquelas coisas com alguma sensibilidade. Foi pensado alguma coisa? Será que não sabe de mim do outro lado? Será que não é possível que alguém não saiba de mim? Ou isso não tem... Nossa, e de repente o cara me bloqueia. Eu afastei dele várias vezes. Por favor, tem alguma sensibilidade. Eu fiquei mesmo não querendo ver a cara daquele cara. E nisso tudo passou 1 ano. O cara me feriu. Ele feriu tanto as minhas particularidades de mudança, de mulher, do que seria um pouco para conhecer dentro de uma casa. Que eu ver um cara desse comigo com o celular na mão. Ele não merece ter méritos ao meu lado. Eu acho que ele está jogando muito alto. Ele mesmo me buscou no dia dele de acabar. Caralho. Aí de repente você vê que mais que esse cara não faz. Caso ele tivesse dinheiro e liberdade, que ele quer ter, ele busca a qualquer modo. E ele é covarde porque ele não tem, ele tem o status. Com as velocidades, algumas situações que ele não respeitou, perante do nada acontecer, e eu tinha que se virar, não importa onde eu tô. Não teve prazer na coisa dessa maneira. E eu tentei rolar algumas situações com os direitos que eu tinha, tudo que eu já tinha perdido, e é efeitual a toda a gravidade que me fizeram. Eu tenho o direito de me sentir mulher, de ser feliz, sabe? O efeito dominó, entendeu? Eu acho muito impuro. Eu quero que ele não faça isso com mais ninguém. Eu só quero saber até onde ele foi, sabe? Se eu pudesse processar ele, dar um tiro na cabeça dele, eu dava assim. Eu não acho que ele não pode fazer isso com ninguém. Sabe? Ele não é nenhum delinquente, 30 anos nas costas, bebezão, 31, não é? E ele não tinha o direito de fazer isso comigo pelo fato de eu ser mais velha. E uma mulher compartilhando com ele verdades que foram muito bem traduzidas, sabe? Nossa, otimizar em alguns momentos, não falar e não conversar e querer ter a intimidade. O nervoso que eu atingi, a quantidade de vezes que ele ligou, e depois quando eu vi que ele era muito oportunista, ou assim eu interpretei, não tem como interpretar de outra forma. Ele tentou muito me destruir à distância, e a partir do momento em que eu tinha permitido uma coisa, aquilo tudo me deu muito, que eu coloquei que alguma coisa podia ser, me feriu muito. Então é como se eu quisesse buscar o tempo todo, como se eu quisesse ferir ele. Por que que ele pode? Por que que ele pode estar pronto? Basta que ele tenha um pênis, tá magro legal, ou qualquer coisa assim. Para as outras ele pode comprar, ele compraria, seria o dote. Se alguma coisa no Instagram, eu nem vejo, entra abrir uma janela, um negócio para olhar. Tô muito ferida. Caraca, ele quis me colocar na última das mulheres, um ódio enorme da minha independência. Ele parou alguns dados momentos para comprar alguém, para viver alguma coisa. O cara me mandou uma foto. O cara me bloqueou, eu atendi, tentava recomeçar. Num dado momento,
se tornou xingar, falar muito para ver se ele seria menos podre, me contasse alguma verdade, fosse mais homem. Teve dias dele ligar às 2, 3 horas que esse cara ficou conversando. Eu só queria ter menos ódio, que ele falasse, ele tentando me enlouquecer com o negócio da foto que ele me mandou. Ele não aceitava o tanto de covardia, o que esse homem é capaz de fazer presencialmente do lado de uma mulher, enlouquecer uma mulher, ferir, contaminar uma mulher, sabe? Um cara desse merece perder o pênis dele, começar a dar a bunda, no máximo, se ele quiser algum prazer pro corpo dele. Ele merece um tiro na cabeça, merece ser decapitado, ele merece que as leis católicas se façam, em um dado momento, matar, entendeu? Eu tô muito ferida. E foi bom retomar isso daí. Eu não apaguei aquilo ali. Eu não queria que naquele momento que eu estava selecionando algumas coisas, que é uma questão tal, ele não merece ter mais nada, entendeu? E vai passar essas 48 horas, é uma outra questão. Eu não podia ter aberto aquela janela e eu ainda queria vasculhar algumas coisas. Como que ele é falso, como que ele fez, o que ele está conectado. Eu precisei procurar os nomes que eu lembrava, olhar nas coisas para não culpar os outros. É ele o problema. Os outros são os problemas sociais, sim, sabe? Mas eu prefiro entender que eles estão lutando para a vida dele de algum modo. Aí eu olhei as mulheres que eu lembrava, como que ele já tinha tirado, por que ele fez se não acontece, ou até que ponto ele bloqueou algumas janelas, quis bancar de bonzinho. Como ele é nojento. Como ele é nojento, manipulador. Até que ponto ele pode selecionar as pessoas que não... Um cara porco, é um suburbano de escala, tudo aquilo que eu vi que eu abominava, dos que eu vi no Brasil, provavelmente ele não só era isso, como muito pior. Ele deve ter comido um monte de cu de bicho, esse cara se bobear, já pedofilizou alguém, já estuprou algum infantil. Nossa, é aqueles caras muito deturpados com proibido e vingança. Eu percebi que as mulheres árabes também têm essa habilidade. Os olhos, dos pés, das mãos, do ouro por baixo, ambiciosíssimas pelos brilhos árabes. E eu vendo as janelas que eu abri, as coisas que eu vi, o dissimulamento que eu vi, eu lamento muito de ter que ser a última da fila de todos. Eu não quero isso mais. Eu lamento tudo dos lugares que tem democracia, que tem gente de todos os lugares, da China, de todos os lugares onde tem os brancos tão desejáveis, mulheres lindíssimas que, quanto elas têm prazer, vão morrer mesmo pelo prazer que elas querem, e quem bem pagar. Eu lamento muito não ter respaldo do lado de cá. Só que o que eu vi é tão podre, é um rombo na receita do mundo inteiro. É muito grave. Tem toda a gravidade. As que trabalham tem todos os jogos de infidelidade, de swing, de grupal, de ficar procurando um site gay, senão não seguram os maridos. Aí tem que estar o tempo todo se comparando com o corpo de outras mulheres, das ameaças dos homens para poder, então elas têm que aceitar tapa na cara, apanhar pastor e mostrando que tá dando um monte de tapa na cara da mulher, um monte de coisa. Então já é o do sexo em si. Eu provavelmente vou terminar sozinha, sabe? Eu vejo como se fosse um fardo ainda para homens que eu não encontrei, porque eu prezaria muito pelo meu marido, sabe? Eu sou digna de ser considerada a mulher mais perfeita do mundo. Só que tudo isso é um fardo muito grande. A justiça já colocou você é aquelas que a gente tem que descartar. O que vocês estão fazendo aí, ganhando dinheiro em cima de casos que vocês não conseguem resolver, não colocar relevância social? O que o cara colocou, ou fala sim ou não, tipo, se entregue que eu preciso jogar você na vala,
da situação com a mãe, no final você vai ser ouvida direitinho, tipo, acabou a audiência, você é aquelas daqueles famílias comuns que são problemas que devem ser descartados. Eu queria olhar, eu queria uma nova audiência para falar com ele na cara dele, não é às cegas, eu numa cadeira e depois ficar como se fosse uma paraplégica. Eu queria saber o caso de cada uma das famílias deles e resolver o pacote disso aí que não resolve mais. Que num dado momento alguns fecham um regime e atira e mata todos eles, e que, né, só que também são corruptos. Mas pela lógica, o sistema aqui não funciona. Isso daí não funciona, não recursa governos, que impliquem que alguns fizeram as revoluções. Tirou isso de transação, porque isso não resolve. Eles ficam pedofilizando e agenciando, sentando nos cargos de serviços públicos, que é o que eu vou voltar a falar. Sabe, e cada dia com esse voltar a falar e essas janelas que eu tenho que abrir, interagir com pessoas que vasculharam a fé, sendo ateu ou não, trazendo os meus inéditos, retratando, tá sendo muito difícil para mim e um gasto calórico, uma dedicação muito grande. Eu tô assistindo coisas, selecionando coisas, mas eu tô muito ferida. Sabe, eu não quis ser corpo de mulher alguma que não fosse o meu mesmo, sabe? Quanto tempo já pensei que já era pra ter postado. Vou ter que jogar ali no É importante jogar ali no canal. Não queria ficar jogando essa coisa mais ou menos, meio misturada. Mas, sabe, o plano B de tanta coisa que foi perdida que eu devia... Era importante ter tudo organizado. Ter tudo, que as pessoas pudessem ter acesso a tudo. Falar, não importa, eu tô filmando, não tô preocupada como tá sendo o ângulo da coisa. Eu acho que isso tudo é muito valioso em mim. É muito valioso, muito valioso. É raríssimo alguém fazer isso desse modo. Ainda que não, essas putas, essas pessoas, mas eu não sou essas pessoas. E é muito difícil saber que isso tudo me afetou seriamente, sabe? Se olhar as pessoas transando com uma leveza, procurando todas as posições, sacudindo, pulando, galopando de tudo quanto é jeito. Num dado momento... Né? A coisa tem que acontecer, ou você buscar alguma velocidade, ou você tentar agradar o outro, sabe? Claro que a gente tenta até entender os naturalismos de alguns grupos, buscarem seus grupos, sei lá. Mas não é a fé que imperou, não é como eu comecei, não é como eu tô mais valiosa do que nunca. E eu olhei com uma tristeza, olhei aquela coisa toda sexual, dormi quietinha como uma santa, só tive lágrimas nos olhos, sabe? Mas eu queria fazer um homem feliz. Não importasse às vezes ele aparecesse pelado, mas para me ferir. Que eu gostasse dele a qualquer modo, que a nossa casa fosse cheia de câmeras, por precaução, que o nosso quarto pudesse ter um espelho pra gente se ver e gostar, sabe? Mas eu queria muito, eu queria um homem... Nossa, esses dois caras novos me envergonharam tanto. Eu tive brigas tenebrosas com aquele passo que eu dei do meu final de relacionamento, que implicava em que eu já estava muito cansada com o Cristiano. Que eu já tinha muita carga de trabalho. Ele também não questionava todas essas coisas, assim. Ele era um rico, sustentado, né? Ainda que era uma coisa, né, mais diplomática, bem feita, mas era um rico totalmente, que o pai bancava tudo, tinha, né, tinha os carros, tinha isso, ele tinha os carros deles, né, tinha independência de carro mais caro, outro carro, cuidava, me buscava, me esperava na porta do meu trabalho. Ele era um anjinho, assim, de tomara que ele tenha dado muito feliz, mas foi um passo tão difícil. No momento eu sabia que não era ele, assim, eu também não buscava outra opção. Mas vi que ele também, acho que não era eu, não fazia, né? Eu me culpei de tanta coisa, eu chorei tanto, senti tanta falta dele. Eu não nasci para em nenhum momento dar um passo de traição. Pra mim, não era casada, não foi uma coisa, eu estava praticamente sozinha. Mas num dado momento a gente estava brigando muito. Se eu me enganar, eu acho que você vai pagar e não enganar. Buscar um outro passo e achar que eu vou continuar ali, não vou. Eu me culpo, eu gosto de ter a consciência muito limpa, e era muito limpa, mas remorso de qualquer coisa errada. É de mim. E os relacionamentos não funcionam se não forem
não tiver essa coisa toda, você não pode estar cantando tudo. Não é que eu quero cantar tudo. A minha vida já está sendo contar tudo. Eu queria um cara que eu não precisasse esconder nada. Soubesse viver um pouco de agora a gente está quietinho, agora a gente vai sair, vai conseguir estar bem com as pessoas. Poder conversar, um querer ajudar ou tal, sabe? Mas eu poder. Não tem como você ir pra cama com uma pessoa, questões comerciais. Isso não vou falar, isso eu vou fazer quando vocês estão em sexo, as intimidades são demonstradas. Se vocês terceirizarem hábitos, tá? Eles se refletem socialmente, ficam na mão do outro. Se você gosta de situações deturpadas. E diz que todo mundo tem esse lado de querer ver todas as coisas, mas eu não queria ter 2 homens na minha cama, nem um homem com uma mulher. Eu não tô dizendo que não posso ser bonita, eu tava olhando ontem, sabe? Eu tava tão triste. Ai, aquelas coisas daqueles homens. Então, sabe? A gente busca todos os prazeres, todos os toques, a mulher, o homem, conversar mesmo, sabe? Se a coisa chegou a tanto, ou deve ser, sabe? Mas você prezar pela intimidade do outro, mesmo que o corpo... Poxa, o corpo virou uma questão de proporcionalidades quando um palco fisiculturista, né? Mas sabe... Eu não sei nem quanto que vou melhorar um pouco. Eu não sei se eu vou ter um outro homem nessa vida. Eu não tenho previsão. Eu tenho que dar. Eu tenho que olhar tudo com um sacrifício muito grande. Eu vou chorar todos os dias de novo. Eu não sei nem se eu vou conseguir sobreviver, sabe? Muito tempo mais. Ai, sabe? Um cara novo não significa ele ser um incompetente. Existe um ato de coragem que eu talvez tenha levado a frustração para cara. Eu fiquei tão aborrecido que um cara me escreveu, lembra? Ou eu falei, um tal de Edson começou a me escrever, dar em cima de mim, no final das contas ele falava se pudesse matava o cara, que ele dá a coça no cara, falou que esses caras, principalmente onde ele mora, são coisas muito graves. Comecei a conversar com o cara, eu queria abrir um tempo, eu não vi que ele era pra mim, eu nunca iria me exibir pra outro cara, isso aqui no final das contas ele queria estar no lugar do cara. Queria mostrar que tinha o pinto dele a qualquer modo para me mostrar, se ele podia. Eu já masturbei para você, acompanhando você. Em dado momento ele mandou uma foto, eu senti um nojo tão grande, eu senti uma culpa tão grande, eu senti uma frustração tão grande do outro não estar evitando isso. Mas ele foi muito legal. Aí quando ele pensou que ia conversar comigo de novo, eu tinha apagado tudo. Tipo, eu botei ele meio que no chão, mas por um lado ele estava também querendo esquentar uma situação que nunca ia me mostrar virtualmente com mais ninguém. Só que mesmo assim, e depois de um dado momento aí, eu não sei se ele queria mostrar pra alguém alguma coisa, mas ele me viu com algum orgulho mesmo assim. Eu não vou esquecer dele nunca. E eu nem lembrava o nome dele, eu coloquei como não lembrar. Ele escreveu, você lembra de mim? Eu conversei com você há algum tempo. Tá, quem é você? Tá. E ele também não insistiu. Eu acabando, não apaguei o telefone, eu não precisava ter apagado. Mesmo assim, eu queria agradecer, sabe? Ele estava assistindo meus vídeos, de repente ele quis se sentir um varão, um cara que já mostrou quanto que ele poderia me ver, ele era novinho. Sei, o biotipo dele me atraiu. Poxa, eu tava todo sensibilizado por um monte de coisa, eu não imaginei com ele. Mas eu achei tão legal o ato dele. Ele teve tantas conversas, ele era mais novo, era um perfil diferente, eu comecei a conversar com um monte de coisa. Eu não podia parar o meu trabalho e de repente transferir para um cara que eu também achei que não bateu, eu não sei, mas eu achei que foi tão legal. Ele, com uns 2, 3 dias eu conversando, eu mandei pro outro que eu tava conversando com esse cara, o nível de frustração que você me trouxe. Aí querendo ou não, ele mandou uma foto de cueca, eu tive tanto nojo daquilo. Mas eu gostei tanto da coragem dele. Eu vou ser muito sincero, eu queria tanto que tivesse sido ele. Não sei como que iria ser, eu não ia deixar ele vir na minha casa, eu não ia mostrar meu corpo, mas eu tô tão ferida. Nem sei se ele me acompanha mais, provavelmente não, bloquearam o canal, ou me procurou, não sei. O sonho é ter filhos, o sonho é fazer muitos filhos de uma mulher, tipo assim, um menino novo, né? Mesclava, algumas coisas que ele contou eu não gostei. Querendo ser verdadeiro, contando que ficava em sala negra, sala de bate-papo e tal. Aquilo eu não gostei. Vendo gente que pratica incesto, ou mostra aquilo, pai e mãe e tal. A pessoa tem direito de se conhecer de todas as formas, sabe? Eu achei que ele estava tentando transparente, somou uma quantidade de... Aquilo ali, nossa senhora Deus, pelo amor de Deus, não.
sabe? Mas eu gosto tanto, eu fiquei minha vida tanto entendendo as pessoas, eu acho tão justo. Mas eu preciso de um homem mais maduro, um homem mais vivido, sabe? Que não tem aquela coisa da gente saturar o banquinho demais, que ele tem resolvido. Sempre tem alguém que fala, até se a pessoa estiver pior e ficar boa de repente. Eu sou aquela Maria, veio aquela Maria Madalena que era aquela Maria. Eu obedeci muito. Esse Deus que me deseja e que me coloca com uma condição de filho e de transcendentalidade e que ele elementou querer ser o meu filho, que se faça entre um pai. Aquilo que parece que é sem sexo, um campo energético que quer perdurar e que ao mesmo tempo parece que ele me vê muito como que eu sou a mulher que tem que voltar, o que está me esperando e está me deixando a ser subjugado como ele foi e não está me deixando ser subjugado, ele está me edificando, porque só que se eu não tivesse tanta certeza de tudo isso, eu ia dizer que ele estava me estuprando, mas ele não está. Está sendo muito difícil para ele também, é como se eu visse isso, entendeu? Sabe, essa cruz que ainda não vê uma resposta, fica um pouco cega, ainda que venha toda essa coisa assim, é ser Deus, assim é ser Jesus, assim ser Maria, estou te mostrando coisas que nem foram contadas, e ao mesmo tempo existe um revelamento que ainda que você venha igual, existe um tempo que não tira aquele tempo da singularidade, que tem que superar a distância, a individualidade dele, novidades entre um contexto. Então essa cruz, de batido na cruz, e essa cruz toda que ela é apresentada com muitas condições inéditas, também tem as condições muito particulares, das lutas particulares dele. É como se ele tivesse assim, olhado no cosmos, a minha transparência, até que ponto ela vem também como inédita para mim. É uma deusa que foi aterrissada agora, eu estou numa questão elementar, ou eu estou numa outra condição, que a gente configura isso como um monoteísmo minucioso que busca um para um, ou entender a trega da coisa, que é a transferência da coisa, mesmo que você entendesse que vem do seu sexo, vem para seu filho, ainda que está tudo junto, de repente quer entender os filhos, o prazer dos filhos, transferir aos filhos, que coloca isso como uma poligamia não suja, o politeísmo, o néctar dos deuses, sabe? Mas eu tenho tanta frustração. Eu penso que a fé traz um convite muito grande, sabe? Tudo é passível de perdão, mas foi um cara que me desconsiderou totalmente. Veio a pauta da fé como uma criminalidade muito grande. É muito erro, muito para a comodidade que eu dei. Você está procurando uma prostituta e ainda pagando, eu virei aquela que nem vale receber e que não era para cobrar, e nem acreditei o nível de maldade da coisa para ele me ameaçar, criar essas situações todas para me destruir. Eu tô falando de coisas sérias, que eu fiquei desempregada, que era importante. Isso é cachorra. Oi, boa noite, eu não posso falar, eu não tenho muito dinheiro. A jogada dele virou tanto contra ele, são tantas infrações que ele se tornou um fardo pensar nele. E na hora que ele me aparece novamente, eu nem pensei tanto num ato de fé, eu nem pensava em ter tido a intimidade, de repente alguma coisa, talvez aquilo ter atendido, Deus falou, ela vai sonhar de novo, vai acreditar que a coisa pode ser, eu vou fazer ela ter intimidade, ver o que ela é capaz de fazer, novamente num dado momento. Nossa, eu tenho que viver essas coisas para avançar, em ser uma pedra e não morrer por ninguém, e saber o que uma pessoa é capaz de fazer mais comigo, por inveja da minha pessoa, mas ultrapassar todas essas coisas de me tornar uma pedra, eu não acreditar, porque eu sempre vou acreditar, dar uma nota para algo novo, eu nunca vou viver alguma coisa que eu não acredito. Nossa, foi um estupro na alma. Mas eu tive que entender que eu estou em zona de perigo muito grande. Porque o que eu ia querer se eu tivesse melhor? Eu queria encontrar alguém e cair nos braços de alguém. Eu tenho que estar nos braços de alguém. Acreditar, mas parece que Deus... Só que é que eu tenho nessa história também, sabe? Mas eu tenho que colocar os meus sonhos, as questões para seguir, para fazer um minuto e misturar no outro e eu ter força para... Porque tá muito pesado. Nossa, eu tenho que ir.
postar esse vídeo, né? Postar. Mas eu quero que qualquer homem, eu sou um fato conversor, não conversou. Essa coisa de conversão, me poupe. A num dado momento a pessoa muda, quando vai ver já é outra. Mas é uma política pobre pra mim, sabe? Quando num dado momento, quando eu tava escutando músicas religiosas tais, que eu tinha que me deparar como que eles são falsos. Ainda que alguns, né? Porque a música, quando você vê a riqueza, a tragicidade da coisa. Mas não era uma política de conversão, mas eu fiquei numa fragilidade, assim, ser colocado naquela coisa para olhar quem é o crente primeiro, quando a coisa virou segundo, né? Mas o catolicismo é uma coisa que veio, que a minha avó falou, o seu final é católica. Ou pelo menos a cristandade que eu estou transferindo para você. A Santíssima Trindade, daquela que era virgem, do qual eu não tinha que duvidar em você. Em um dado momento, quando eu estava perdendo a virgindade, ela preferia acreditar que eu estava virgem. Então eu olhei o outro lado da coisa. Essa virgindade que eu estou falando, você não vai perder. Minha avó não tinha essa manipulação para falar isso. Ela falou isso aleatoriamente, que eu nem tinha entendido como isso. Existe um contexto, sabe, que meu namorado veio para minha casa, já tinha transado com ele, a gente precisava transar num dado momento. A gente saiu no Brasil do meu avô e demorou a chegar. E a gente transou. Eu tomei banho e eu esqueci de levar a calcinha pro banheiro, eu pedi pra ela uma calcinha. Então já deve ter visto que tinha alguma coisa, ou qualquer coisa assim, mesmo assim. E a pessoa que não sei, não seria problema falar alguma coisa pra minha avó. Sabe? Então já tava todo mundo preocupado, eu chorava muito no telefone, eu tinha muita falta dele. Então realmente alguma coisa aconteceu. Mesmo assim eu me senti muito invadida. E mesmo assim eu também queria que ela soubesse. E ele era um amor, ele foi um amor e tal, mas tudo isso ficou um peso tão grande pra mim. Eu tinha que ir embora um pouco para sair um pouco de algum fardo, ter alguma coragem, mas tinha um fardo do tio em cima. A culpa de tudo que eu estava na casa dos outros, eu não saí de culpa o tempo todo. Da responsabilidade de mulher, entender que eu tinha um útero, entender que eu precisava ser respeitada e ter os meus direitos, sabe? Mas eu queria, o que eu quero, eu queria entender o que é transferir para esse filho, que num momento eterno, absoluto, eu vou ter, que agora eu tenho a coragem para sonhar, não é para agora, mas eu não vou morrer mais uma vez, eu tô voltando, eu vou estar num lugar que eu já vou ser a virgindade, um casamento único, sabe? E se meu marido morreu, aconteceu alguma coisa que eu não vou ter mais ninguém. A exposição, não, eu quero o sacramento. Eu fui sacramentada. Eu quero o sacramento de uma casa, de um relacionamento, da seriedade de esperar e de lutar por aquilo. Aquela coisa tudo por amor. Eu acho que a Julia Roberts, o Esteroides representa câncer, representa tanta coisa. E era um filme que passava tanto e eu chorava tanto. Aí quando eu coloquei aquela coisa de uma linda mulher, tem um subliminar desse filme. Eu queria ser muito que um cara visse que eu ficaria com ele, mesmo que até perdesse o pênis, sabe? É tão frustrante pra mim eu ter sentido algumas coisas que parecia que eu não sentisse por ninguém e acontecer toda essa situação ofensiva. Eu estou muito sensibilizada. Eu preciso ficar acordada de madrugada, eu preciso remédio assim com essas questões. Tá trazendo uma oscilação de me dar uma vontade de chorar e eu não consegui. Eu tô muito magoada. Eu quero que ele pague o que ele me fez. Sabe? Não é desejar morte. Ai, sabe? Tem coisa que não dá pra não desejar mais, não. Eu fico tão frustrante quando eu me vi numa condição de prazer que parecia muito que eu queria que fosse ele, que aquilo representava que eu ia conseguir alguma coisa. Foi tão doloroso isso tudo que está acontecendo pra mim. Ai. Muitos vídeos, como eu estava tentando, me deparei com algumas situações de choro que estavam lá no meu canal. Eu quero que o dia ele tenha remorso de tudo isso, sabe? Porque ele não vai me esquecer. O problema é que se um dia eu virasse livro, virasse notícias, que esse cara é capaz de me matar. Porque sobra pra ele, sabe o quê? Ele é um cara, né? Tem que viver, tem que transar. Qualquer uma talvez serve. Se ele encontrar uma novinha, uma mulher, qualquer uma, da mesma forma que ele seria um cara que ele teria muitas vantagens se ele casasse comigo e eu morresse primeiro. Qualquer uma que chegasse ainda traria para compensar. Um cara planejado para não enlouquecer. Deus deixa tudo pronto
Até pra pessoa ter méritos sexuais, que sexual é a primeira coisa que conta pra pessoa. Qualquer pessoa que ficasse comigo, ou até que fosse ele o caso, já teria um, sabe, ou não sei, eu acho que fica tudo muito mais fácil pra ele, tá muito fácil, sabe? Só que tudo que virasse mesmice, se ele tem esse hábito direto, como enfiou os pés pelas mãos, ele sempre recorreu que ele não tem, o que é proibido, sabe? Eu não acredito que ele ia virar bonzinho na hora que ele casasse, não. Então eu só prezo pela minha segurança, sabe? E se eu fosse uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa exposta. Esse cara ia querer destruir minha vida. Porque eu vi isso, a partir do momento que ele tentou teclar com a mulher que eu conversava, ainda bem que ela viu a foto, depois eu apaguei, eu não achei que ele ia fazer uma situação dessa, de querer me enlouquecer, dizendo que nunca me mandou aquela foto, como que eu ia seguir. E eu me senti muito rebaixada para seguir coisas que eu tentei e aquilo não é de mim. E quando eu vejo que eu tô sensibilizada, que eu botei que eu quero alguma coisa, meu Deus, tira isso de mim. Eu não mereço isso. Como foi a situação da traição do cara que já me traiu o tempo todo, que era um merda, e eu queria imaginar como seria eu perdoar. Eu voltar na casa desse cara aqui, olha como eu sou. Eu tive febre, eu não mereço isso. E eu não quero repetir, eu gosto de lutar por uma coisa. Eu tô muito magoada. Eu tive que olhar ele num quadro de isolamento, eu achei, e mesmo uma situação revelada se fez e chegou no pico das coisas. Olha quem eu sou, olha o que é essa Santíssima Trindade, olha o que é essa cristandade. Não estamos dizendo que alguns lá não acreditaram, mas sabia que eles também não acreditaram nisso. E existiu um diasporamento de uma coisa total, que alguma coisa também não bate, virou fácil pegar os pedaços de algumas coisas revelatórias. Como isso aconteceu de fato, ainda que isso pode ser convidativo ao homem a organizar um povo e botar regras de obediência para eles manterem um domínio de questões que não avançaram na questão do grupo, sabe? Em um dado momento eu estava defendendo, querendo ele como um valor de compensação e que podia ser uma união, uma coisa. Não tem méritos, não tem méritos sociais para isso. Eu não estou dizendo que eu não estou edificando muitas mulheres, sabe? Homens. Mas eu não quero esse pedacinho de resto. Acho muito infeliz o que ele fez. Imaginar que eu sou digna de destruição, e é o que ele está buscando com todas as outras, como se ele tá achando o rei do pênis para poder masturbar com o mundo inteiro e fazer uma hora a coisa vai ficar muito feia para ele. Sabe? Para quem bancou de virgem e bancou disso aqui, coitado. E o que é você olhar e ficar culpa para mim? Aí é mais novo, era o virgenzinho, eu tinha religião. O que é conveniente ele ficar depois? Só reproduzir o virtual como facilidades, como plano A, o plano B, o plano C. É muito pouco, entendeu? É muito pouco. Eu não posso arrepender das minhas coragens, das minhas ousadias, do meu direito, não. Mas, nossa, não podia ter feito isso comigo. Se eu for enumerar todas as coisas, foi muito doloroso pra mim. Não foi doloroso pra ele. Ele não tem esse direito. Eu tentei achar que podia, sabe, esse vídeo já deu. Vamos seguir depois.